gracioso nosso meio divino Mestre Jesus nos abençoe nesta tarde, que traga muita paz, muita segurança, tranquilidade, e que nos ajude a aproveitar ao máximo o uso da palavra da tarde. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Francisco Leão, eu estou desde os 13 anos lidando com o aspecto da mediunidade. Sou trabalhador da Casa Espírita, já acostumado a fazer palestras, cursos e, mais recentemente, nos últimos anos, por força da necessidade das casas em que eu dava apoio, a gente começou a fazer um trabalho de estudo sobre a mediunidade. Então, nós trabalhamos em cima de duas apostilas do curso da FEB, que é chamado Mediunidade, Estudo e Prática, que está disponibilizado pela FEB. Inclusive, o resumo que a gente está trazendo aqui se baseia nas apostilas. Se você olhar as apostilas, você pode baixá-las pela internet. O conteúdo que eu vou falar com vocês aqui, que é um resumo, mas está lá à disposição para vocês poderem dar uma olhada. Tá? Então vamos começar? Vamos lá. Como a mediunidade é faculdade inerente à espécie humana, a comunicação entre os dois planos da vida sempre foi conhecida. Desde tempos imemoriais, entretanto, teve de se submeter ao processo lento e gradual de evolução, cuja história acompanha a própria evolução do espírito. Uma coisa que a gente tem que entender logo de saída é que, no conceito espírita, todos nós somos médiuns. Basicamente. Por quê? Porque todos nós somos um espírito encarnado, atrelado ao corpo físico. Só que essa condição de mediunidade que todos possuem não é igual. Cada um de nós vai ter uma característica, vai ter um grau de sensibilidade diferente do outro. É por isso que, normalmente, nós consideramos o que a gente chama de médium ostensivo, aquele médium que é mais frequente. É aquele médium que ele normalmente vê com constância os espíritos, percebe ou chega a ter ou dar comunicações através dos espíritos. Esse a gente chama do médium ostensivo. Mas a pessoa às vezes chega para mim e diz assim: Chico, eu quero participar do curso sobre mediunidade, mas eu não sinto nada, eu não vejo nada, eu não percebo nada. Eu digo: não se aperreie não. Vamos começar a fazer. Aí a pessoa começa a participar. Ou ela não é médium, ela não dá passividade aos espíritos. Então o que acontece? Ela vai trabalhar ou como médium de suporte, em prece na reunião, ou como dialogador, aquele que vai conversar com os espíritos através do médium. Mas à medida que a pessoa vai participando, que a pessoa vai estudando, vai se dedicando, ela começa a perceber que a sua própria sensibilidade começa a se ampliar. Aí, em vez da mediunidade de psicofonia, de falar pelos espíritos, ou de escrever psicografia, ela começa a desenvolver a intuição. Ela começa a desenvolver a percepção de fluidos. Ela começa a desenvolver a sua própria sensibilidade, só que num tipo de mediunidade diferente da ostensiva, mas é mediunidade. Por isso que, numa reunião mediúnica, do dirigente da reunião ao médium, todos são médiuns. Todos são médiuns na reunião mediúnica. Então a gente também precisa entender isso. Então quando a gente fala que vamos nos preparar para a mediúnica, não é só o médium da casa, não. É o dirigente, é o trabalhador, é o dialogador, é o passista, o que for. Todos precisam ter a mesma noção e o mesmo critério.
Então, partindo da ideia de que todos nós temos essa mediunidade, desde os primórdios, desde os tempos das cavernas, a gente já tinha. Só que nessa época, pela nossa condição intelectual, tudo que a gente admitia, tudo que a gente tinha, era principalmente a intuição de que existia alguma coisa além do que a gente conhece. A própria ideia de divindade não existia. Então, os homens mais antigos, eles começaram adorando os efeitos da natureza, eles tinham medo do trovão, eles tinham medo do vulcão. Então, eles começaram a adorar forças da natureza, que eles não tinham controle, mas que podiam matá-los e destruí-los. Então, eles foram criando uma ideia de espiritualidade a partir do tempo. Só para a gente se conceituar. Ali ficou um pouco escuro, mas eu vou ler para vocês. Mediunidade primitiva, que é justamente essa ideia mais básica, onde você tinha uma ideia, uma vaga percepção. Nós temos a chamada mediunidade tribal, onde você começa a ter a ideia da Mãe Terra, do Pai Céu, porque aí o céu se uniu com a terra e daí nasceu a vida. E nós temos narrativas de inúmeras sociedades onde você tem essa visão de que a terra é um ser vivo, que a terra é um ser pensante, porque vem dessa ideia tribal. Aí você vem, em seguida a gente vai chegando no fetichismo. Aí começa a surgir a figura daquele indivíduo que era mais sensível que os outros, que começa a se destacar e guiar os outros. É o xamã, é o pajé. Enquanto antes era uma coisa mais coletiva, aí passou a ter um indivíduo que era um líder religioso, digamos assim. E esse indivíduo era que falava com os espíritos, falava com as forças da natureza, porque dependendo de como esteja, dependendo do grupo, você tem uma forma de lidar com as forças naturais diferentes. Aí nós temos também a chamada mediunidade oracular. Essa já está mais perto da gente. Acho que todo mundo já ouviu falar do oráculo de Delfos. São o pessoal que era ali os gregos, os romanos, que tinham por hábito se consultar os que chamavam de pitonisas, que eram sacerdotisas, eram mulheres, que eram preparadas para receber a mensagem dos deuses, dos mensageiros dos deuses. Aí você tem Zeus, você tem Thor, todos aqueles seres que você tem na mitologia grega, eles se comunicavam. E era interessante, em alguns desses casos, eles colocavam a pessoa em cima de um como se fosse um assoalho desse, de azulejos, e havia frestas onde saíam os vapores vulcânicos. E aquilo fazia a pessoa entrar num estado de transe e dali haver uma comunicação. Isso era tão importante que se você ia numa guerra, se você ia participar de determinados eventos muito importantes, os reis da época, eles primeiro consultavam os oráculos para saber se era um agouro positivo, se era uma coisa boa ou se haveria uma coisa ruim. Então isso era um hábito constante e comum à época. Então, em quase todas as civilizações que nós temos a consciência de uma força superior a nós. Aí a gente chama de Deus, vai chamar de como a gente quiser. Mas há também a ideia da comunicação dessas forças através de determinados indivíduos, que é a mediunidade. E nós vamos ter ainda a chamada fase externa ou esotérica,
onde você tem um grande grupo, né, orientado por um indivíduo, mas de forma que todos recebam aquela orientação, que aquilo ali é divulgado, são politeístas. Aí você tem inúmeros grupos religiosos que tinham essa visão, e você tem os esotéricos, que até hoje é uma coisa que é muito conhecida. São aqueles indivíduos que eles se fecham em um estudo, e para que você participe ou tenha conhecimento daquilo, você tem que passar anos de estudo, dedicação, testes, até que você faça por merecer alcançar um grau de conhecimento dentro daquela organização. Então, até hoje, você tem grupos assim, você tem os maçons, você tem Rosa Cruz, você tem grupos que têm essa visão mais fechada da própria mediunidade, do uso da mediunidade. E esse conhecimento ele é restrito, ele é mais fechado. Diante dessa ideia, o que é que o Espiritismo ele vai fazer para a gente diferente? O que é que o Espiritismo traz de novo? De especial, de ser? Eu coloquei um resumo bem simples. Primeiro, os espíritos não são seres especiais. Os espíritos não são seres especiais. Não são divindades, são indivíduos. São pessoas que já viveram em algum momento e nós temos a oportunidade de entrar em contato com ele. Então é por isso que, na visão espírita, você não aceita cegamente o que fala o espírito. É como se eu recebesse aqui no telefonema, alguém, um número desconhecido, ligasse para mim e começasse a adaptar com a minha vida. Eu vou aceitar. Eu sei quem está falando comigo. Aí o cara do outro lado do telefone faz, eu sou um espírito. Eu digo, sim. E aí? Como é que eu vou aceitar o que você está dizendo para mim? Porque eu não sei quem você é. Então, na visão espírita, a gente tem a mesma ideia. Não é pelo fato do indivíduo se dizer, se apresentar, que significa que ele é um espírito esclarecido. Porque uma coisa que o espírito nos esclareceu, o espiritismo, é que existem, assim como há homens equilibrados, encarnados, há espíritos equilibrados. Assim como há pessoas muito inteligentes, há pessoas pouco inteligentes. Assim como há pessoas que têm um grande desenvolvimento intelectual, outras não. Outras têm um grande conhecimento e moral zero. Então, no mundo espiritual, no mundo dos espíritos, há tanta individualidade quanto no mundo físico. Não há uma grande diferença. Aí vamos continuar. A mediunidade é inerente à condição humana. Ou seja, eu não sou especial porque sou médium. Tampouco eu estou sendo castigado por ser médium. Mediunidade é ferramenta. Eu costumo brincar que mediunidade é uma enxada. Ou você usa para plantar, para limpar um terreno, para construir uma casa, para fazer alguma coisa, você encosta num canto e deixa enferrujar. O resultado que você vai colher é do que você fizer com ela. Aí depois você vai lá, chuta e pega um tétano nela, porque quer? Está lá parado enferrujando, você que deixou. Então, mediunidade não é mérito, não é demérito. É simplesmente oportunidade que a gente precisa. Criar um conceito de análise baseando-se na lógica e na ciência vigente. Quando Kardec começou a investigar o fenômeno, quando ele começou a investigar, a preocupação dele era a seguinte: podia ser qualquer outra coisa. As mesas girantes podiam ser um fenômeno natural. Ele mesmo diz em determinado momento: você não tem o vapor, não move uma locomotiva? O que suspende uma mesa ou uma cadeira? Então ele passou a observar
estudar o fenômeno dentro do ponto de vista da lógica, da razão e do conhecimento científico da sua época, o que nós espíritas tentamos fazer até hoje. Nem sempre a ciência vai conseguir chegar e dar uma explicação ao conceito espírita, muito difícil. Porque nós muitas vezes falamos de coisas que estão fora do mundo material. E a ciência trabalha implicitamente dentro do mundo material, dentro do mundo da matéria. Só que à medida que a gente vai estudando, vai analisando, a gente vai aprendendo. Então, não dá para trabalhar com mediunidade se a gente não se perguntar por quê? Por que o quê? Qualquer coisa. Por que isso acontece? Por que isso não acontece? Por que isto aconteceu? Como isso acontece? Qual a melhor maneira de lidar? A gente tem que estar sempre se perguntando. Às vezes as pessoas chegavam para mim e diziam assim, Chico, às vezes eu chego na reunião mediúnica, aí você vai na mediúnica, senta, aí vem, o espírito se comunica, acaba a reunião. É sempre a mesma coisa. A reunião mediúnica não muda. Sabe qual é o problema? O problema é que você não entendeu a mediúnica. Reunião mediúnica é uma sala de aula. Não tem uma única comunicação mediúnica que não fale sobre o médium, que não fale sobre o dialogador, que não fale sobre o espírito comunicante, que não fale sobre reencarnação, que não fale sobre necessidade de evolução. Toda comunicação tem um detalhe que é para você aprender. Aí quando você vê, aí você identifica que não, isso que eu escutei aqui, eu li naquele livro, daquele autor, de aquele palestrante. Aí você começa a fazer as pontes e você começa a entender. Então, quando a gente chega ao ponto de dizer que a reunião mediúnica só acontece a mesma coisa, tem alguma coisa errada com a mediúnica ou com quem frequenta ela. A gente precisa repensar os conceitos. Mas a mediúnica é para fazer caridade para os espíritos. Para quem? Para os que vêm ou nós que estamos lá? Mas a gente vai socorrer os espíritos sofredores. Vamos pensar. Quantas reuniões mediúnicas vocês imaginam que existem? Quantos espíritos desencarnados vocês acham que existem? Acham que a gente dá conta de socorrer todo mundo? Não. Ao mesmo tempo em que você se predispõe a ajudar, a oferecer uma mão amiga, você está tendo a oportunidade de conhecer, de ver ao vivo e a cores, sentir muitas vezes como médium o que está acontecendo com o espírito e entender o que acontece com uma pessoa que passou pela experiência de vida que aquele indivíduo teve. Então é uma troca. A espiritualidade amiga utiliza da nossa ajuda porque é mais fácil para os espíritos desencarnados ainda presos à ideia do corpo físico, uma grande maioria. E eles estão tão presos a essa ideia que quando eles entram na reunião mediúnica, eles só veem os médiuns, o dialogador e o dirigente. Eles não conseguem ver a equipe espiritual de socorro que está ali. Então, muitas vezes, o espírito se dirige ao dirigente como se ele fosse o dono da reunião. O dirigente está ali, mas não é ele o dono, não. Quem dirige a reunião é o plano espiritual. A gente coordena. É um trabalho de duas equipes. Uma equipe material e uma equipe espiritual. Só que é muito mais fácil para eles verem os médiuns. Aí, com a ajuda do médium, com a troca de energias entre os médiuns e o espírito comunicante, a espiritualidade tem a oportunidade de se fazer visível.
de oferecer uma mão amiga. Aí começa o processo de socorro. Gente, o processo começa na comunicação. Ele não termina nela não. Tem gente que é assim, aquela entidade, ela veio, se comunicou, foi encaminhada, pronto, resolvido. Não, ali é o começo. Tem entidades que voltam 1, 2, 3, 4 vezes para conversar. Você acha que alguém muda de opinião só porque ouviu 5 minutos de conversa? Ou que se desapega de um sofrimento, de um trauma, com facilidade? Às vezes tem recaída, precisa ser socorrido. Então é um processo em que muitas oportunidades, inclusive, tanto médiuns quanto dirigentes, são usados como exemplo. O Espírito passa a lhe acompanhar. Puxa, vai vir atrás de mim, ele vai. Porque ele quer ver se o que você falou é verdade. Faça o bem ao próximo, ame o seu inimigo. Disse mesmo, eu quero ver se ele faz isso no dia a dia. Aí ele começa a andar junto contigo para ver. Então não tem jeito, porque eu não sou perfeito, mas não tem que ser. O médium ele tem que estar sempre olhando para si mesmo e descobrindo o que ele precisa melhorar. E quando ele erra, errei, começa de novo. Sentimento de culpa, inadequação, não cabe. Nós somos um espírito criado ignorante para evoluir. É constante. Então a gente está sempre aprendendo. Nenhum de nós se coloca como superior a alguém que chega numa reunião mediúnica pedindo ajuda. Que venha bravo, que venha feliz, que venha triste, isso não importa. A gente se dispõe a ajudar. E em cada oportunidade, você tem a oportunidade de escutar, aprender, entender, ter uma visão diferente. Imagine, nós temos a oportunidade, por exemplo, de fazer a nossa reunião pública. Você vai esperar que o frequentador desencarne, venha na mediúnica para falar que precisava mudar, ou você explica a ele lá na reunião pública? A reunião mediúnica tem que estar ligada ao restante da casa. Não adianta eu falar sobre os espíritos e eu não tentar viver como um. Encarnado, lógico. Mas eu tenho que viver da melhor forma possível. O outro ponto que a doutrina espírita traz para a gente, ela tem o Cristo como centro da sua parte moral e religiosa. Só que espiritismo não é religião. Alguém aqui se batizou para ser espírita? Aceitou Jesus? Aceitou Kardec? Não. Doutrina espírita não é religião. A doutrina espírita vivencia o ensinamento cristão, não a tradição católica, nem segue ao pé da letra o que está escrito na Bíblia. Por isso que quando os nossos irmãozinhos, os nossos irmãos evangélicos e católicos dizem que os espíritas não são cristãos, eles estão se baseando no próprio ponto de vista da sua tradição e da forma como eles pensam. Nós não trabalhamos assim, nós trabalhamos através da lógica, do raciocínio, e nós aceitamos a ideia da reencarnação. Então nós somos cristãos no sentido que nós seguimos os ensinamentos de Jesus, não a tradição da igreja. Então a gente não tem casamento. Já me chamaram para fazer casamento espírita. Não, você chega lá, bota uma mesinha, aí a gente vai na frente e começa. Eu não sou padre. Isso é um sacramento da igreja, não existe sacramento no espiritismo. Mas o espiritismo tem prece. Tem. Você sabe o que é uma prece? No momento em que você ora, você eleva o seu pensamento a Deus. Você emite
o seu pensamento, as suas vibrações em direção a Deus e recebe de volta. Orar para o espírita é uma troca de energias. Não é um ato religioso de simplesmente louvor. É importante louvar, agradecer a Deus, lógico, mas não é essa a ideia básica, porque mesmo a prece a gente analisa. Quer ver uma coisa interessante? Quem já tentou orar por alguém que estava aperreado e terminou tão aperreado quanto a pessoa? Você tentou orar por alguém e não conseguiu ficar tranquilo, ou acabou passando mal, porque é um fenômeno normal, mental. Se eu me dirijo mentalmente para você, e eu imagino você, eu vou fazer uma troca. Eu vou me ligar a você, mas você vai se ligar a mim. Então a gente vai fazer uma permuta. Se você não estiver bem, e eu não estiver muito bem, eu vou receber toda a negatividade que está envolvendo você. Aí eu passo mal. Então como é que eu faço para orar por alguém que está sofrendo? Eu vou orar a Deus. Qual a diferença? Eu vou orar aos bons espíritos pela pessoa. Eu vou interceder por ela. Eu não vou orar diretamente para ela, porque senão eu vou estabelecer isso. E se você vê muito fácil, eu não passo. Quem aplica passe sabe disso. Quando você vai aplicar passe na pessoa, dependendo da sua sensibilidade, você sente que a pessoa está passando mal. Você sente que a pessoa está agitada, você sente que a pessoa está apática. Depende da sensibilidade. Mas isso é por quê? Porque você trava contato com o campo fluídico da pessoa. Ou próximo, ou à distância através da mente. Então, vê como a gente precisa entender o fenômeno para não sair apanhando com ele? Vamos em frente. Essa primeira parte a gente tem até 4h30, não é isso? 4h15? Vamos lá. Aí tem outro ponto importante. Você já ouviu falar dessa palavra, né? Paranormal. Eu sou um paranormal, o pessoal fala em paranormal. O que isso tem a ver? A mediunidade é faculdade psíquica que todos os médiuns possuem. Mas o que é paranormalidade? É só uma forma que a ciência achou para dizer uma outra coisa. Porque como Kardec estudou o fenômeno, a ciência também queria estudar, mas ela não podia usar os mesmos termos. Então criou outros. No conceito da ciência, quem realiza o fenômeno somos nós mesmos. Então sou eu, tá? É o chamado animismo que a gente ouve no Espiritismo. Sou eu mesmo que falo, sou eu mesmo que faço. Não tem um espírito externo agindo sobre mim. Está tocando isso? Não é uma coisa externa que está agindo sobre mim. Essa é a visão científica. Kardec discordou? Não. Kardec concordou. Existe uma parcela dos fenômenos que acontecem que são do próprio indivíduo. Por exemplo, mediunidade, vidência. Vidência. É animismo ou é mediunismo? Eu ver no espírito é animismo ou é mediunidade? É animismo. Porque quem está vendo sou eu. Agora, se um espírito se aproximar de mim, entrar na minha sintonia e se fazer visível para mim, aí é na clarividência. Aí é mediunidade. Porque é um espírito que está se mostrando para mim. Eu, pessoalmente, só enxergo assim. O espírito se apresenta para mim. Eu não vejo um espírito andando, passeando por ali, assim, vulto. Ele tem que parar e se apresentar. Aí eu sei que ele está ali do meu lado. Ele se
mostra ou algum espírito me ajuda a ampliar minha visão para que eu consiga ver, senão eu não vejo. Audiência, você escutar, é anímico, é seu. É a sua própria capacidade como espírito de perceber. E o mais interessante, não importa qual seja o tipo de mediunidade, existe uma parcela anímica. Sabe por quê? Porque o espírito do médium, ele não é apático. Ele não está isolado da comunicação. Então não é uma máquina de fax. Numa máquina de fax você põe o papel de um lado e do outro sai igualzinho. No médium isso não acontece. Por quê? Porque o médium é intérprete. A gente vai interpretar o pensamento do espírito que está falando com você. Então, dependendo da capacidade dele de passar informação e da minha capacidade de compreender o que ele está falando, não sai 100%. Nunca vai sair 100%. Porque todo médium vai afetar a comunicação. Então, por exemplo, se você tiver dois médiums, os dois médiums com o mesmo tipo de mediunidade, os dois são psicofônicos, ou seja, aquele que fala pelos espíritos. Consciente é aquele que não perde a consciência durante o transe mediúnico. O mesmo espírito vai se comunicar pelos dois. A comunicação pode ser completamente diferente, porque cada um vai conseguir captar informação de um jeito diferente. Se um amigo espiritual se postar aqui na frente e tentar induzir todo mundo aqui a ter uma visão, ele vai tentar entrar em sintonia com todo mundo, e nós vamos entrar em si, fazer um exercício, vamos entrar em sintonia com ele, para tentar perceber. Um vai ver um campo, outro vai ver um jarro de flor, outro vai ver uma graminha. Cada um vai conseguir ver segundo a sua capacidade de percepção. A imagem que ele está projetando é a mesma. Mas cada um vai conseguir enxergar dentro da sua condição. É por isso que o médium precisa se conhecer. E a gente precisa estudar. Por isso que numa reunião mediúnica não existe duas comunicações iguais, porque nenhum médium é igual ao outro. Então, à medida que a gente vai trabalhando, que a gente vai conhecendo, que a gente vai entendendo. Então, você pode ser um paranormal e não ser médium. Pode. Tem paranormal, não sei se eu estou aqui com a foto dela, em qualquer ambiente. Não é só na casa espírita, não. Você tem mediunidade, você tem em qualquer lugar. Você tem mediunidade dentro das igrejas evangélicas, das igrejas católicas. Só que vai se manifestar de forma diferente. Mas existe. Do mesmo jeito. Não tem diferença. A questão é que, por exemplo, se eu for num terreiro de Umbanda, a forma como o médium foi desenvolvido, a forma como ele entende o funcionamento da mediunidade é diferente. A forma como ele foi educado. Mas é a mesma mediunidade. É o mesmo fenômeno. Ah, mas as entidades de lá são diferentes da daqui. Como é que você sabe? Como é que a gente identifica que a entidade é o quê? Aí a gente pode dizer assim, numa casa espírita, preto velho, entidade de Umbanda, não se comunica. Quem é que fica com um pedaço de pau do lado de fora da porta para chotar? Você consegue ficar do lado de fora da porta para enxotar com o preto velho? Não. Por quê? Porque isso é sintonia mediúnica.
é sintonia do médium. E a entidade vem, dá passividade, aquele preto velho falando errado, aí o doutrinador fala assim, meu irmão, aqui é um lugar para espírito superior, não é para espírito sofredor não, você não tem que estar aqui. Ele se afasta, aí vem uma outra entidade, dá uma lição falando de filosofia, ciência, religião. Aí o dialogador pergunta assim, meu irmão, você não quer dizer seu nome não, porque foi uma mensagem tão maravilhosa. Eu digo, eu sou aquele preto velho que você acabou de botar para fora. Porque os espíritos se apresentam como eles querem. Então pode apresentar-se uma entidade que está ligada à escravidão no Brasil e ainda está preso aos conceitos da religião de Umbanda e aos hábitos que ela tinha naquela encarnação, sim. Pode ser. Mas também pode ser um espírito que queira se apresentar daquela forma, porque não quer mexer com o orgulho do médium. Então Kardec já nos advertia no livro dos Espíritos. Não é de relevância absoluta a identificação do comunicante. Não importa o que está falando, importa o conteúdo. O que ele está falando. Se o que ele fala está à altura do bem, do amor ou da personalidade que ele afirma ser, aí você aceita como possível. Não é absoluto. Porque espírito não tem CPF nem carteira de identidade. Aí de vez em quando aparece um Dr. Fritz, né? Aparece o Dr. Fritz. Você já perguntou o CRM dele qual é? A única forma de você saber é você conversar. Eu já tive uma discussão com o Bezerra de Menezes. Eu perdi a paciência, eu me envergonho, eu perdi a paciência com o Bezerra de Menezes. Eu estava dando uma aula, aí à época a presidente da casa me chama, só é uma coisa urgente, aí eu pedi para o pessoal esperar, acompanhei. Foi quando eu me deparei com um médium que estava durante um trânsito e o médium começou a falar comigo. E ele disse que a partir daquele dia ele iria começar um estudo, um trabalho de cura na casa. E como eu, à época, era o responsável pela parte mediúnica da casa, ele quis falar comigo. Aí ele fez, e a partir de agora você vai fazer o que eu mandar, do jeito que eu mandar, senão eu pego a minha equipe e vou embora. Eu digo, vá com Deus, Deus lhe abençoe, muito obrigado. Agora dá licença que eu estou ocupado da prova. Dê as coisas por medo. Dê as coisas por medo de sair. Aí o presidente da casa veio correndo atrás de mim, mas Chico, é Bezerra de Menezes, eu digo, meu amor. Um espírito de escola, um espírito iluminado como Bezerra de Menezes, você vai fazer do jeito que eu quero. Isso não existe. A espiritualidade sugere, a espiritualidade orienta, esclarece, não determina. Se você quiser fazer uma reunião pública de 4 horas de duração, a espiritualidade vai estar lá. Se você quiser fazer um trabalho de 15 minutos, a espiritualidade vai estar lá. Se você quiser fazer um trabalho de cura, a espiritualidade vai estar lá. Se você quiser fazer uma desobsessão, a espiritualidade vai estar presente. Ela vai adaptar-se à necessidade da casa. No momento em que o espírito começa a determinar o que acontece dentro da casa, aí você tem que se perguntar, primeiro, o médium é de confiança, porque pode ser a opinião dele. O animismo, lembra? Pode ser a opinião anímica do médium. Eu fui aplicar passe e um amigo que trabalhava conosco, ele veio da Umbanda. Aí ele virou para mim e falou assim, Chico, por que você não coloca uma camisa branca para aplicar passe? Por causa dos fluidos. Aí eu disse, pelo mesmo motivo
que se eu tiver algum amigo angolano que venha trabalhar na casa espírita, ele não pode arrancar a pele e botar uma camisa branca no lugar, porque ele já é negro por conta própria. O que é que ele vai fazer? Ele vai tirar o escuro da pele, porque isso não combina com o fluido? A cor que a gente vê nas obras, o fluido azul, não sei o quê. A cor, gente, é a vibração, não é o contrário, não é a luz, é uma cor azul que vai dar aquele efeito, é o efeito que dá aquela cor, é o contrário. Se você quiser usar o seu imaginário, você for aplicar um passe e você imagina que azul é calmante, você bota na sua mente uma imagem azul e aplica um passe. O efeito que você vai dar não é da luz que você imaginou, mas é o sentimento, a ideia que você colocou e você emitiu. Deu para entender? Então é por isso que no meio espírita a gente não usa cromoterapia. Não faz sentido. Você usa, maravilhoso, continua usando, está ajudando. Tem pessoas sendo auxiliadas, fantástico. Nada contra. Eu só não vou usar porque eu não vejo como. Pelo que eu já estudei, eu não vejo por que trazer para dentro da casa espírita uma coisa que eu sei como é que funciona. Agora, se você usa, ajuda as pessoas, ótimo, fantástico. Não tem nada de errado. A gente tem que botar na cabeça que o espiritismo não é contra nada, nem contra ninguém. Um amigo recentemente, ele viajou, mas ele estava trabalhando muito próximo, a gente começou a fazer esse estudo, ele começou como aluno e acabou trabalhando junto comigo. E ele veio oriundo da Umbanda, pai de santo. Agora você imaginou um pai de santo coordenando um trabalho mediúnico do lado de um espírita, na mesma reunião, e funcionava perfeitamente. Sabe por quê? Porque à medida que a gente foi estudando, ele foi vendo, e eu fui vendo com ele, que as práticas que ele usava e que ele entendia tinham a mesma explicação. Ele só não conseguia chegar no terreno de Umbanda e explicar o que era fluido, vibração, energia. Ele não tinha como, porque a forma de falar, o conceito religioso é outro. Tanto que até hoje ele diz: eu sou um bandista de religião, mas sigo a doutrina espírita. Ele segue o espiritismo, mas não deixou de seguir a religião que é do coração dele, que são aqueles conceitos que você aprende dentro de uma religião. É como tem gente que eu já conheci, chegou para mim um dia uma senhora: Chico, eu gosto muito do centro, adoro estar aqui com vocês, mas assim, eu tenho uma dificuldade. Eu digo: qual é? Se eu quero orar, eu quero fazer uma prece, só que eu estou há mais de 40 anos, fui criada na Igreja Católica. Eu não acho que a prece funciona se eu não acender uma vela. Eu digo: meu amor, acenda a vela. A vela vai implicar em quê na visão espírita? Nada. Só não deixa a vela cair e queimar a casa. Acenda a vela. Agora, eu não vou acender a vela na casa espírita, mas eu vou entender e vou explicar para ela que a vela não é necessária. Agora, se ela ainda acha necessária, use. Se ela quer ir na igreja assistir a missa, vá. Eu lembro que teve um conhecido nosso que se aproximou de um estudo do Livro dos Espíritos. Aí ele disse assim: Chico, eu queria participar do Livro dos Espíritos com vocês. Eu digo: ótimo, vamos. Mas tem um problema. Eu digo: qual o problema? Ele olhou para mim e fez assim: eu sou ateu. Aí eu repeti: sim, mas você ainda disse qual era o problema. Não, mas eu sou ateu. Eu digo: sim, você já disse, mas fale o problema.
Não, o problema é que eu sou ateu. Eu não acredito em nada do que você falar. Eu digo, ainda bem. Aí que ele não entendeu nada. Eu digo, ainda bem porque você não tem que acreditar, você tem que entender. Porque dentro da visão espírita, a gente trabalha a fé raciocinada. A gente para pensar. A gente para analisar. Então tem coisa no espiritismo que eu levei 20 anos para aceitar. Mas não foi porque eu li a primeira vez que eu aceitei, não. Teve coisa que eu demorou. Eu costumo dizer que a gente reuniu 4 oradores, na época lá do Alta de Souza. 4 oradores, na mesma sala. Porque cada um explicava a mesma coisa de um jeito diferente. E a gente percebeu. Porque um ouviu o outro, né? Aí a gente se reuniu para tentar entender e tirar as dúvidas. Para a gente não falar diferente um do outro. Isso era umas 6 horas da noite, a gente ficou na garagem de um amigo, conversando, até que em determinado momento ele viu que a luz estava saindo pela porta. Aí ele fez assim, peraí gente, que eu acho que eu esqueci a luz do lado de fora acesa. Ele abriu a porta, era o sol. A gente varou a madrugada e a gente não chegou num consenso. Porque era o nível de capacidade de compreensão de cada um. Então, todas as vezes que eu estou aqui com vocês, eu estou fazendo uma palestra, é por o mais puro egoísmo. Pense vocês que eu venho falar para vocês, eu venho falar para mim. Cada vez que eu estudo é para mim. Porque para poder explicar eu tenho que entender. Aí eu vou explicar a mesma coisa e ficar, isso aqui eu não tinha entendido ainda. Esse ponto de vista eu ainda não tinha visto. Você está sempre aprendendo, está sempre progredindo. Aqui eu acabei atropelando essa parte. Aqui, se vocês tiverem a curiosidade de pesquisar, Nina Kulagina é uma pessoa que a gente pode considerar como paranormal. Ela simplesmente fazia os ponteiros de um relógio movia objetos, tacava fogo nas coisas. Isso sem a ajuda de qualquer espírito. Ela foi pesquisada por 4 prêmios Nobel de Medicina. 4 cientistas russos a pesquisaram. Ela não era pouca coisa não. Ela só parou de fazer o fenômeno porque quando ela realizava, a pressão arterial dela ia tão alta que eles ficaram com medo dela ter um derrame e morrer. Então chegou numa certa idade, eles proibiram ela de fazer outros experimentos porque ela poderia se matar. Ao nível que ela levava o próprio organismo, para ver como a gente ainda tem muito que aprender. É Nina Kulagina. Se você botar médiums soviéticos, você acha um bocado. Então, como a gente viu, o médium não é uma copiadora, o médium é um intérprete. O médium ele vai sempre interpretar. Por isso que, você tem ideia, tanto o Chico quanto o Divaldo, que são médiuns muito conhecidos, passaram por isso. Chegou uma época que Joana de Ângeles chegou para Divaldo e fez assim, olha, você está vendo todas essas mensagens que você tem guardadas? Divaldo fez, sim, pode jogar tudo fora e tacar fogo. Ele botou a mão na cabeça, eram anos de psicografia. Não, pode jogar tudo fora. Mas por quê? Isso é só treino, rabisco. Para estabelecer sintonia e para estabelecer a mediunidade, exercitar. Mediunidade se exercita. Quanto mais você usa, mais ela se desenvolve.
Então é por isso que não é porque um médium deu uma comunicação psicográfica que você aceita aquilo como absoluto. É só uma comunicação. Você lê, vê o que é interessante, o que é positivo e só. Procure no livro dos médiuns o nome dos médiuns que participaram. Não estão lá. E muito médium ficou com raiva de Kardec porque não foi dado crédito a ele. Não foi dado crédito. Você é a caneta. O que você tem a ver com isso? Não importa se a comunicação veio por você. Importa o conteúdo dela. O seu nome. Para a visão de Kardec, isso não existe. Então a gente não está preocupado. Não, só vou ler o livro se for de Chico. Chico é um médium extraordinário, mas é uma pessoa como outra qualquer. Ele tinha uma mediunidade extraordinária porque ele fez um esforço extraordinário. Mas vocês acham que Chico também não tinha seus problemas? Não tinha. Ele era vaidoso, ele ficava aperreado quando via as pessoas necessitadas. Ele era uma pessoa comum, uma pessoa em Deus, às vezes, o médium. E é um grande erro. A gente não pode endeusar as pessoas. Tem que tirar essa ideia da cabeça. Médium é uma pessoa como qualquer outra. E se você começar a incentivar o orgulho no médium, para ele cair rapidinho. Mas vamos dizer frente. A mente encontra-se na base de todas as manifestações mediúnicas, qualquer que sejam as características em que se expressam, assevera Luiz. O envolvimento fluídico e a ação do perispírito são, na verdade, controlados pela mente, que durante a manifestação do espírito conduz à formação de um circuito mediúnico fechado, caracterizando-se a ligação mental entre o médium e o espírito comunicante. Falei em inglês, né? Vem para Cristo. Minha assistente de assuntos aleatórios. Tudo bom? Essa é a minha pequena. Todo médium, todo indivíduo, todo ser humano, ele gera em torno dele mesmo uma aura ou um campo eletromagnético que vai reproduzir a sua condição orgânica, a sua condição emocional e os fluidos que ele emite e atrai. Isso constitui o que André Luiz chama de psicosfera, ou o que a gente chama de aura. Então a minha querida tem a dela, com as características pessoais dela. Se eu sou um espírito desencarnado, eu tenho a mesma coisa. Eu só não tenho a aura da saúde. Por quê? Eu não tenho corpo físico. Mas eu emito a mesma energia mental, eu atraio os fluidos e emito os fluidos. Então, quando eu vou me aproximar do médium, a primeira coisa que vai acontecer é os fluidos que me envolvem vão atingir o médium. E ele vai começar a perceber isso. Aí o médium vai sentir calafrio, tontura, dor de cabeça, queimou, pressão, varia de pessoa para pessoa. Você vai sentir o envolvimento fluídico da entidade. No segundo momento, eu vou me aproximar com uma coisa que eu tenho e ela também tem. Meu corpo espiritual, o perispírito. E quando os dois, que são plásticos e podem se expandir, se tocam, aí ela vai começar a sentir uma outra coisa. Ela vai começar a sentir sentimentos. Ela vai começar a entender medo, angústia, ou perceber um determinado ambiente, desespero, até que seja feita a ligação mente a mente. Aí ela pode passar a ouvir como eu estou ouvindo vocês, e vocês estão ouvindo. Ou pode ser separado. Ou pode ser que isso venha dentro da mente dela.
pensamento que atravessa a sua mente. Por isso que o médium tem que aprender a perceber, entender como é a sua percepção. Mas nesse inteirinho do que está acontecendo, isso é uma comunicação? Não. Isso é aproximação espiritual. Sabe como é que acontece a comunicação? Quando eu aceito. Quando eu permito. Então eu posso sentir o fluido do Espírito. Eu posso perceber como ele está se sentindo. Eu posso vê-lo e ouvi-lo. Mas isso não significa que eu preciso da facilidade. Isso chama-se autocontrole. Porque é necessário que eu autorize para que a comunicação se dê. Lógico que no início da mediunidade, aí entra o pânico, a pessoa não sabe o que está acontecendo, vem o medo, vem a ansiedade, ai meu Deus, como é que eu faço? E por causa disso, muitas vezes ela acaba dando facilidade porque ela não tem autocontrole. O médium, ele precisa aprender a ter autocontrole, porque você é médium 24 horas por dia. Eu ia lá com o Maria Emanuel, que fica lá em Prazeres, e tinha um amigo nosso, Renato, que sempre dá carona pra gente. Ele me pegava em casa. E às vezes ele tinha um dia muito agitado. E um dia brincando, ele chegou para mim e falou assim: Chico, eu fiz o que tu recomendou. Eu digo: eu recomendei? Isso o quê? Eu digo: quando eu estivesse muito agitado, eu abrisse a porta do carro e fizesse assim: olha, se for para me aborrecer, entre e venha junto. Aí disse: foi mesmo, foi. E eu fiz isso hoje. Hoje foi tanto aperreio que antes de vir para cá, eu abri a porta do carro e falei assim: se quer me aborrecer, entre no carro e vamos junto. Isso no carro já estava andando comigo e ele, né, do lado. Quando ele terminou de dizer, o espírito atrás fez: e eu vim, viu? Eu olhei para trás, o espírito estava esparramado nas duas colunas, assim, segurando os dois braços assim. E eu vim. Eu perdi a cor. Eu não esperava. Aí Renato virou para mim e fez: Chico, o que foi? Nada, continuei dirigindo. Tá tudo certo. Aí chegou no centro, rolou a reunião, a gente nem me lembrava mais do espírito. Aí quando a gente voltou para casa, eu ainda dei uma olhadinha, né? Se eu tinha ficado no centro. O fato de você ver uma entidade ou perceber uma vibração não tem necessariamente que você passar mal por isso. Agora, acontece. Independentemente do tempo que você tenha, é algo que você aprende. Essa semana eu fui na Caixa Econômica Federal. Quando eu passei na esquina da Caixa, a vibração do ambiente era tão pesado que eu tive que entrar em pressa. É como se eu estivesse andando no lodo. O ar é como se fosse lodo. É a minha percepção. Aí quando eu saí, que a gente foi num ambiente que a atmosfera estava melhor, a minha esposa, que não é médio, não é sensível feito eu, virou para mim e fez: nossa, eu fiquei sem ar. Ela sentiu dificuldade de respirar. Ela percebeu num nível diferente a psicosfera do lugar. Então o médium, ele sente até isso. O médium, ele sente a emoção dos outros, da mulher, do marido, dos filhos, do companheiro de trabalho. E se você não souber ter o seu próprio equilíbrio pessoal, conhecer os seus sentimentos, você vai ficar nesse joguete de sentimentos de ansiedade, de angústia, alegria, tristeza, de picos. Um dia você está alegre, no outro você está triste. Um dia você está com raiva, no outro você está feliz. Porque dependendo de quem se aproximar de você, encarnado ou desencarnado, lhe afeta. Como é que a gente faz? Hábito da oração. Se habituar a orar, elevar o pensamento. Meditar. Hábito de direcionar a mente. Leitura sadia. Aprender a ter foco.
e você vai aprendendo a lidar e ter uma vida normal. Se é possível dizer que melhor uma pessoa normal. Vamos encerrar aqui, porque a gente está no nosso horário, 4h15, depois a gente volta de novo, tá bom? Vamos parar? A primeira parte a gente falou de uma forma mais genérica. Agora a gente vai abranger alguns aspectos dentro da mediunidade que são interessantes para a gente abordar na casa espírita, principalmente para a gente que lida com o médium também. Como saber se o que eu sinto é mediunidade? Isso é a pergunta mais comum. Muitas vezes a pessoa chega na casa espírita sentindo uma série de coisas, não sabe identificar. Muitas vezes ela já veio de outro lugar, às vezes ela foi no médico, ela tentou identificar o que é que estava acontecendo com ela, ela não consegue perceber. E alguém diz assim, isso aí é espiritual, vai lá no centro espírita que o pessoal descobre. Tem como a gente diagnosticar se alguém é médium só em olhar para ela? Não dá. A gente não identifica o médium só porque ele falou que sentiu. Porque ver, ouvir, ter desequilíbrio emocional é um sintoma tão aberto que pode ser uma depressão, pode ser esquizofrenia, pode ser um determinado problema. Então, como a gente sabe que alguém possui mediunidade? Primeiro, a gente tem que ter uma ideia, é a seguinte: é comum, quando do surgimento da mediunidade, ocorrerem distúrbios físicos e psicológicos. Lembra que eu falei sobre aproximação? Conforme o grau de sensibilidade do controle do médium iniciante, esses desconfortos podem se revelar intensos, produzindo desarmonias nem sempre bem administradas. Porque quando alguém chega com sintomas de aparente mediunidade, você não coloca logo que ele é médium. Porque pode ser problemas psicológicos, orgânicos, e podem ser processos obsessivos. Ou seja, você pode ter alguém que esteja sofrendo um processo de perseguição espiritual, e essa aproximação entre o perseguidor e ele é tão intensa que ele tem sintomas como se médium fosse. Uma vez que você encaminha essa pessoa para o tratamento, esclarecimento, o passe, água fluidificada, em que essa pessoa vai se reequilibrando, debelado o processo obsessivo, a pessoa não é mais médium. Cadê a mediunidade dele? Sumiu. É por isso que não se põe um médium que está em desequilíbrio emocional numa reunião mediúnica. Ponto. Não se faz isso. Primeiro você se equilibra, depois você vai para a reunião mediúnica. Mas ele está recebendo um espírito atrás do outro, vamos tratá-lo primeiro. O fato de ele estar dando passividade a uma entidade não especifica uma mediunidade, aquela mediunidade que a gente considera anormal. Pode ser simplesmente o quanto os dois estão ligados. E a pessoa pode ter também problemas psicológicos, que nada tem a ver com mediunidade. E como é que a gente vai distinguir? Justamente no convívio, no diálogo, no estudo. A gente vai conversar com aquela pessoa e vamos avaliar o processo. Não se põe médium desequilibrado em reunião mediúnica. Antigamente o pessoal chegava, não, bota ele na mediúnica que ele desenvolve.
E o bichinho ficava apanhando do obsessor na mediúnica 1 ano, 2 anos, até que ele não aguentava mais ir embora da casa. Você já está com medo. Você não sabe o que está sentindo. Aí você bota ele sentado numa reunião, para ele dar passividade a uma entidade que ele não sabe o que é, não conhece o espiritismo, não sabe o que é reencarnação, não sabe o que é um espírito. Eu saía correndo, vocês não. Nunca mais eu voltava lá. Primeiro você esclarece, ampara, dá suporte, depois você encaminha um trabalho de estudo, de aperfeiçoamento, para a educação mediúnica. Então é comum o médium ter excesso de sensibilidade. Eu cansei às vezes que eu fui socorrido em casa espírita, porque do nada eu passava mal. Lembra que eu falei no início da sensibilidade do médium? Do nada eu passava mal. Eu não sabia como perceber, como controlar a sensação. E no início é confuso, porque você está muito sensível. À medida que você vai se habituando, vai orando, vai aprendendo a meditar, vai aprendendo a direcionar suas energias, isso vai se equilibrando e você chega num ponto de equilíbrio que depende de um para outro. Não é uma regra absoluta. E uma coisa importante: chegou uma pessoa na casa espírita. Não, porque eu vim aqui, estou precisando de ajuda, e você começa a conversar. Aí a pessoa diz assim: não, agora que eu estou aqui, eu não preciso mais de um psicólogo. Eu não preciso mais tomar medicação que o psiquiatra precisa. Ou você acha que médium também não tem depressão? Não tem crise existencial? Tem. A doutrina espírita não tira nenhum tratamento. Não existe recomendação nenhuma para se interromper qualquer tratamento. Nós já tivemos a oportunidade de acompanhar pacientes que chegaram à casa espírita com diagnóstico, inclusive, de esquizofrenia. Começaram a fazer o tratamento espiritual na casa, passe, desobsessão, fazer o acompanhamento. O psiquiatra foi tirando as medicações dele. À medida em que ele foi demonstrando o reequilíbrio, o psiquiatra reviu o diagnóstico, porque ele tinha um processo obsessivo grave. E ele foi se reequilibrando ao ponto de tomar uma medicação mínima. Mas foi o psiquiatra que fez isso, não a casa espírita. Nenhum médium, nenhum espírito tem autorização de cancelar, suspender tratamento ou medicação. Às vezes é o contrário. Nós já trabalhamos com a parte de atendimento fraterno. Agora deu saudade, faz tempo que eu não fumo uma cigarra. Deu saudade agora, bateu a saudade. E a gente estava atendendo uma pessoa, aí à medida que a gente foi conversando com ela, um amigo espiritual se aproximou e disse assim: ela precisa voltar para o tratamento psiquiátrico, porque ela interrompeu a medicação e está entrando em surto. Porque muita gente acha que não preciso mais não, parou, aí surta, porque aquela medicação, para você pará-la, tem todo um tempo, tem todo um método, não é assim não. Você não interrompe, não é deixar de tomar um remédio para dor de cabeça. Ele demora para fazer efeito e demora para passar o efeito. Tem que chamá-lo de desmano. Você tem que ir reduzindo gradativamente. Aí eu olhei para ela assim, aí eu fiz assim: você já foi no psicólogo? Já, eu fazia tratamento. Você já foi no psiquiatra? Fui, mas deixei de tomar o remédio. Que o espírito tinha acabado de dizer. Pois a senhora precisa voltar. E a senhora precisa tomar a medicação de novo. Agora só tem que voltar para o psiquiatra
para ele passar a sua medicação de novo, de acordo com a sua necessidade atual. Não é que a senhora tomava, não. É que ele vai passar agora. E a própria espiritualidade recomendando o tratamento para a pessoa. Então a gente tem que tomar esse cuidado na casa espírita, porque o limite, a aparência entre o que é um processo psicótico e uma manifestação espiritual é muito próximo. Numa dessas oportunidades que nós estávamos entrevistando uma pessoa, esse jovem ele vinha do interior do estado, uma vez por mês, e fazia consulta, de 2 em 2 meses, aliás, e fazia o tratamento à distância, porque ele morava no estado interior. E eu nunca tinha tido a oportunidade de conversar com ele. Foi a primeira vez que ele vinha para mim, para fazer a consulta. Então, quando ele estava sentado na minha frente, eu anotando os dados, eu recoloquei, a recomendação era colocar de novo todo o tratamento à distância. Eu coloquei de novo todo o tratamento na fichinha dele, mas quando eu estava terminando, ficou visível. Lembra que eu falei no início que eu não vejo, eu não sou vidente, clarividente, me mostraram 2 entidades, um de cada lado dele, literalmente falando aos ouvidos dele. E eu estava falando com ele e as 2 ficavam falando, eu não sabia, não conseguia ouvir, mas eu via que as 2 estavam falando com ele. Aí a gente, então, encerramos. Agora só tenho uma coisa para lhe dizer, que é uma recomendação da espiritualidade. Aí ele fez o que é? Ignore o que esses 2 indivíduos estão falando com você agora no seu ouvido. Ele começou a chorar. Porque ele nunca tinha dito a ninguém que ele ouvia vozes. Porque ele achava que ele era louco, que me internava. Então ele ficava ouvindo o tempo todo, mas não tinha dito nem na casa espírita. E a espiritualidade me mostrou as 2 entidades para provar a ele que ele não estava louco. Vê como uma coisa é complexa? E como a gente precisa tomar cuidado e ter respeito pela pessoa que chega na casa espírita precisando de ajuda. Cada caso tem que ser analisado individualmente, com carinho, com respeito. Aí você pensa, mas Chico, então qualquer psiquiatra vai dizer que o médium é doido. Não vai. Sabe por quê? Porque a moderna psiquiatria, ela compreendeu o seguinte: existe uma coisa chamada estado alterado de consciência, certo? Quando o médium entra no que a gente chama de transe, é um estado alterado de consciência. Você já ficou sentado na frente da televisão, olhando para a tela sem pensar em nada? Você está em transe. Esse só que é um transe suave, mas tá. Você já tomou uma medicação, ficou meio bebinho, ficou meio aéreo, você entrou num estado alterado. Você bebeu demais e você não lembra nem onde deixou o carro, você entrou num estado alterado de consciência por causa de substância. Pode ser por uma questão emocional, pode ser por uma questão fisiológica, e você pode entrar num estado alterado. Não é tão especial assim, mas há mais profundos e mais leves. Tá? O estado de sono é um estado alterado. Sabe aquele que você não está nem dormindo nem acordado? Que você está naquele lusco-fusco entre dormir e ficar acordado, e você parece que escuta alguém, vê alguma coisa. É um estado alterado. Tá? Só que tem uma diferença. A pessoa que está num surto psicótico, ela entra num estado alterado de consciência e não sai. Ela fica. Eu tive a oportunidade de acompanhar uma pessoa que estava num surto, e ela andando com a gente na rua, qualquer pessoa que ela visse na calçada era alguém que estava vigiando ela, porque a polícia ia prendê-la. Por cargas d'água, o que eu não sabia,
Mas qualquer pessoa que olhasse para ela na rua, a estava monitorando. Ela estava com mania de perseguição. Achava que alguém a estava seguindo e a estava filmando. E não havia ninguém. As pessoas que estavam na rua eram pessoas aleatórias, eu estava do lado dela, eu sabia disso. Mas ela não consegue não achar aquilo. O médium, ele entra num estado de alterado de consciência, percebe a presença do espírito, fala com outra voz, tem ideias, tem sentimentos, e depois ele volta ao normal, vai comprar o pão, vai trabalhar, vai cuidar dos filhos, vai cuidar da mulher, ele tem uma vida normal. Então a própria medicina considera que esse estado alterado de consciência é uma questão religiosa. É uma questão, é um fenômeno religioso, tá? Ou cultural. Por isso que eles não consideram que uma pessoa que é médium é um desequilibrado mental. Entendeu? Não há mais essa visão. Antigamente tinha. Antigamente as pessoas achavam isso. Hoje não existe mais esse pensamento. Porque chegou-se nessa visão. Há pessoas que conseguem estar num estado alterado de consciência, por exemplo, um monge budista. De uma cena que eu fiquei impressionado, um monge sentado em meditação, e o pesquisador chegava com uma toalha molhada, e ele com as costas nuas, e ele jogava a toalha nas costas dele. A temperatura do monge subia tanto que você via a água evaporando da toalha. No estado de concentração em que ele se encontrava. Então isso é um estado alterado de consciência, em que nós somos capazes de alcançar. Deu para entender? Então por isso que às vezes é difícil você distinguir. E lembrando, outro ponto que a gente precisa lembrar. Lembra que eu falei sobre o animismo? O que é o animismo? É a influência do próprio médium sobre a comunicação, correto? Então, por exemplo, tem um médium que está dando passividade a uma entidade. Essa entidade que está falando, ela tem um trauma com o pai. Ela faleceu, brigou com o pai e guarda muita mágoa. O dialogador vai conversar com aquela entidade e vai tentar ajudá-la a lidar com aquele sentimento para poder receber ajuda. Se o médium igualmente tiver trauma do pai, pode se unir os dois sentimentos, o sentimento do espírito com o do médium. O dialogador está discutindo com dois em vez de um. Então às vezes o dialogador percebe que o espírito foi socorrido, então agora ele está lidando com o médium. O médium está no seu estado alterado de consciência, ele não está fingindo, ele não está mentindo, ele só está colocando para fora um trauma. Pode acontecer. Aí o que ele vai fazer? Ele vai fazer a mesma coisa que ele fez com a entidade. Ele vai tentar trabalhar os sentimentos do médium, falar do perdão, falar do amor, tentar acalmá-lo e trazê-lo de volta à consciência normal. Ele só não vai mandar o médium para a espiritualidade porque ele está encarnado. Mas é a mesma situação. Nós estamos falando de um espírito. Então você está vendo como a reunião mediúnica não é só receber espírito. Cada comunicação pode ter uma característica própria. Mas, Chico, por que isso acontece? Sintonia. Para que haja uma comunicação de uma entidade comigo, há que haver similitude, há que haver simpatia de sentimentos ou ideias. Tem que ter alguma coisa que eu tenho que ele tem. Aí nesse ponto, converge. Não é que eu tenha que ser desequilibrado para receber um espírito em desequilíbrio. Não é isso. Mas me diga, é mais fácil para a gente sentir amor verdadeiro ou raiva?
É mais fácil para a gente sentir constrangimento, rancor, mágoa ou felicidade pura. Então a gente está mais perto de outro encarnado, de um espírito recém-desencarnado, do que um encarnado. Daí às vezes é mais difícil a gente estabelecer sintonia com os nossos mentores do que com os irmãos sofredores. Por isso o exercício da prece, da meditação, para que a gente vá melhorando isso. Deixa eu ver a hora. A gente sabe aqui. Já faz 20 minutos. Por uma simples questão de bom senso, o médium deve, primeiramente, desenvolver estudos a respeito da mediunidade, aprender a ter controle sobre a faculdade antes de participar da reunião. Primeiro acolher, comparar, compreender, esclarecer e aí direcionar. Somente então direcionar o exercício mediúnico. Eu tenho que entender o que é. Eu preciso compreender como é que funciona. Eu preciso entender o que eu estou sentindo. Porque senão eu vou chegar numa reunião mediúnica e eu vou estar com medo. E, gente, não existe nada mais seguro que uma reunião mediúnica. Porque você tem toda uma equipe que protege o ambiente. Para vocês terem em casa, vocês terem uma ideia de uma casa espírita, para uma entidade espiritual passar pela porta lá fora, pelo portão lá de fora, ele tem que estar numa determinada sintonia e ser permitido. Senão ele não passa. Mesmo que ele passe lá fora para entrar no salão, ele passa de novo. E se for numa mediúnica, ele vai passar de novo, por outro escrutínio. E muitas vezes ele nem sabe que está passando por isso. Porque ele não consegue ver as faixas de energia, ele não consegue ver os trabalhadores da casa. Aí o espírito chega na reunião e fala assim: eu cheguei aqui, invadi. Bichinho, o espírito vai estar deixando passar, para ele ter a chance de conversar com a gente. Então, se uma entidade se comunica na reunião mediúnica, é porque foi permitido. É porque nós estamos em sintonia para trabalhar com ele. Agora, como a gente vai lidar com ele, aí depende do grupo. Então não tem que ter medo. Não importa que tipo de entidade se comunique numa reunião mediúnica. É uma pessoa que precisa ser ouvida. De uma forma ou de outra, a gente tem alguma coisa para aprender com ela. Estando nós em ligação com o plano espiritual, não tem problema nenhum. Mas não se põe um médium que está no momento desse de descobrimento, de aflição, de nervosismo, numa mediúnica. Eu já tive médium participando do estudo, já tinha feito tratamento, participando do estudo, maravilhoso, excelente médium. Só que tinha um detalhe: o desencarne da avó dele foi tão impactante para ele que ele não conseguia pensar nisso. Então, estando na reunião mediúnica, trabalhando mediunicamente, quem se aproximava dele? A avó desencarnada, feliz da vida, porque ele estava bem e queria dizer que estava viva, porque ele dava passividade para os espíritos dessa vida. Mas quando se tratava da avó dele, ele travava e abandonou a mediúnica, porque ele não conseguia conceber ver a avó, porque na mente dele ele matou a avó. Coisa estranha, né? Na mente dele ele matou a avó, então ele não conseguia admitir que ela estava viva, embora ele desse passividade para outros espíritos desencarnados, mas para a avó dele ele não conseguia vê-la. Isso era um trauma pessoal, porque no momento do desencarne da avó dele, ele não tinha o conhecimento espiritual. Então ele tinha um entendimento, mas ainda não tinha vencido
todo o trauma emocional que ele criou por causa disso. Ele precisa de quê? Ajuda psicológica. Ele precisava fazer um tratamento psicológico para trabalhar os próprios sentimentos. Vai além do que a casa espírita oferece.